Amados, abramos em Gênesis 37. Gênesis, capítulo 37. Nós leremos e exporemos, irmãos, dos versículos 33 ao 35. Gênesis 37, versículos 33 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho, uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou-se, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Senhor, chegamos na porção do texto, Senhor, que mais uma vez nos retrata a dor das consequências do pecado, Senhor. Um pai que sente a dor como se tivesse perdido o seu filho. Nos ensina, Senhor, nos ensina, a partir desse texto, a lidar com essa realidade da nossa existência, Senhor. Quando nós perdemos alguém que nós amamos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, você já perdeu alguém que você ama? Alguém que você ama muito? Já veio a óbito? Se sim, você sabe, mais do que ninguém, como que essa dor, ela dilacera a alma. Aquele que um dia estava ao seu lado e pela morte já não está mais. Chamamos esse sentimento, irmãos, da dor da perda, de luto. É o luto que se sente quando se perde alguém que se ama. E este texto, querido, ele nos ensina também sobre esse outro aspecto da vida. E que nós também somos orientados, instruídos, irmãos, a lidarmos com o luto de forma piedosa. Piedosamente tratarmos o luto, irmãos. Muitos não sabem o que dizer quando alguém entra em luto. Outros dizem coisas terríveis. E ainda outros conselhos pueris, sem fundamento algum, sem esperança alguma. E ainda outros, ao passarem pelo luto, sucumbem à tristeza. A pergunta é, irmãos, como nós devemos lidar piedosamente com o luto? Como nós devemos lidar com o luto de forma que Cristo seja glorificado em meio a essa dor terrível que é o luto? Nós vimos, irmãos, até aqui, como que os irmãos de José, eles tramaram a morte de José, porém, mudando de ideia, ao invés de matá-lo, o venderam para o Egito. Então, informaram ao pai como se ele tivesse morrido. Na verdade, irmãos, mais do que simplesmente informar ao pai como se ele tivesse morrido, eles mandaram a túnica que carinhosamente Jacó havia dado a José como um distintivo do seu favor como pai para com ele, embebida de sangue de um animal. E a entregou para ele, para que ele simplesmente concluísse que José tivesse morrido. Se você perceber, o texto faz justamente isso. Eles não chegam dizendo para Jacó: teu filho morreu. Eles dizem: veja essa túnica se não é o teu filho, como uma forma talvez de tentar burlar a consciência. Nós não mentimos ao nosso pai. Nós não falamos que ele morreu. Nós só omitimos que nós o vendemos e apresentamos essa túnica aqui embebida de sangue. Eles forjaram, irmãos.
E não apenas levando Jacó a chegar a uma conclusão que não era verdadeira, mas até mesmo a se sentir culpado. Sem dúvida, esse é um pensamento possível num pai como esse, irmãos. Meu filho morreu porque foi olhar os seus irmãos que eu o mandei olhar. Então tudo isso aqui, irmãos, agrava grandemente o pecado dos irmãos de José. A cada passo que nós damos no texto, há um agravo no pecado deles. Mas agora, irmãos, para todos os efeitos, para Jacó, José havia morrido. Ele lida com este fato. José morreu. E assim ele experimenta a dor da perda. Ele experimenta o luto. Não é a primeira vez que alguém tem que lidar com a perda na Escritura Sagrada. Mas essa é uma primeira vez em que se destaca minuciosamente o sentimento de quem perde alguém. Como, irmãos, nós devemos lidar com a perda e com o luto? Quando alguém que nós amamos morre. No versículo 34, irmãos, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui foi o tamanho da expressão da dor de Jacó. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Essa expressão, irmãos, ou essa descrição aqui, rasgar as suas vestes, colocar panos de saco, que era uma vestimenta muito feia, muito desconfortável, e lamentar por muitos dias, é a forma como era descrita no Oriente Médio, aqui dos tempos bíblicos, uma expressão de profunda dor e angústia. Então o texto faz questão de descrever que Jacó estava passando por uma dor profunda. Ela servia tanto para expressar dor como para expressar humilhação. Perder, irmãos, alguém que amamos de fato é muito doloroso. É muito doloroso. Todo consolo, irmãos, que nós temos como cristãos, todo consolo não anula a dor, mas nos ensina a lidar com essa dor. Mas o fato da dor continua. Ele é real. Ele não é fajuto. E a nossa fé, que tem a esperança da vitória sobre a morte, ela ainda assim vai passar pela sensação de perda, de saudade, de não ter mais aquela pessoa conosco. A dor é dilacerante, irmãos. Quando você conversa com alguém que perdeu um ente querido, e em especial, essa situação aqui, de um pai, uma mãe, que perde o seu filho, ainda criança ou ainda jovem, de um avô, de uma avó que perde o seu neto, ainda criança ou ainda jovem, é uma dor dilacerante. Dilacerante. O senso da ausência e da saudade se seguirão a esse fato. E nesse caso aqui, irmãos, isso ainda é mais agravado, porque o texto fez questão de enfatizar: José era o filho que Jacó mais amava. José era o filho que Jacó mostrava os seus favores, porque era o filho da sua esposa amada. E não apenas isso, irmãos. Acrescente aqui a essa dor desse luto o senso e a percepção de ser culpado. Coloque-se, meu querido. Coloque-se, meu querido, no lugar de Jacó e sinta a sua dor. Você que nunca passou pelo luto, você fazer esse exercício aqui é muito importante para que a sua alma esteja preparada não só para quando você for passar pelo luto, mas para quando você for consolar aqueles que ao seu lado passam pelo luto. Senti-la minimamente, ainda que seja pela descrição. E se você já passou ou passa pelo luto, você precisa saber disto. Você não peca em sentir esta dor. Há o momento de rasgar as vestes e colocar pano de saco. Há o momento de você lamentar e chorar.
porque essa dor é real. Você não peca em sentir isso. Você pode vir a pecar com o que vem depois, com a maneira como você reage, como você lida com a tristeza. Mas com o fato de perder alguém, isto é real. Portanto, se ela vem a você, se a morte alcança alguém que sua alma se apega, chore. Chore. Não engula o seu choro. Chore-o derramando as suas lágrimas diante daquele que pode consolá-la, consolá-lo e recolhê-la. Então somente chore. Porque, meu querido irmão, minha irmã, a morte é a pior desgraça que sobreveio à humanidade. É a pior coisa, a pior tragédia. E é por isso que ela nos causa tanta dor. A morte ela não estava no plano original do Senhor, meus irmãos. Tudo que o Senhor criou e após Ele criar cada coisa era dito. E viu Deus que isso era bom, e viu Deus que isso era bom. A morte não é boa. Ela não estava no projeto da criação. Ela foi alertada quando o Senhor falou no pacto de obras. Se você quebrar o meu pacto, tem uma sanção inequívoca e inevitável. Não há nenhuma outra diante da promessa que eu lhe dou, que é a vida. É a morte. De tal forma que reiteradamente o Novo Testamento fala: o salário do pecado é a morte. Pelo pecado de um só homem entrou a morte no mundo. E ela é tão apavorante, angustiante para o ser humano, que Paulo, resumindo todos os medos que há na alma humana, em Hebreus capítulo 2, ele diz: Cristo veio nos livrar aqueles que estavam escravizados pelo pavor da morte. A morte, irmãos, dói tanto, porque separa-nos de nós mesmos, separa-nos de quem nós amamos, separa o corpo da alma, um ente de outro ente. Até o nosso Senhor, irmãos, ao ver a dor da morte de quem Ele amava, Ele chorou. João 11:35. Ao Jesus lhe vê a morte de Lázaro e toda a dor de Marta e Maria, mesmo sabendo ele que ele iria ressuscitá-lo em seguida, ainda assim o texto diz: e Jesus chorou. Ao constatar a dor que a morte traz à humanidade. Então, meu querido, se você perdeu alguém, chore. Faça dos seus olhos se tornarem cachoeira. Esse é o momento para isso. Mas uma segunda coisa aqui, irmãos. O texto nos diz em seguida, vejamos o finalzinho do versículo 34. E lamentou a seu filho muitos dias, e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Eu quero destacar isso aqui, irmãos. Jacó chorou por muitos dias. E essa é uma tentação real no luto. Ele se estender por muitos dias. Não apenas por algumas semanas, alguns meses, mas em alguns casos até por anos. O luto e a dor podem demorar alguns dias, irmãos. E aqui tratando da lida ordinária do luto, ele pode levar algum tempo. Não é uma topada no dedo. Aliás, 1000 vezes, 1000 topadas no dedo midinho a sentir o luto. A dor da perda de alguém que você ama. Então, meu querido, é requerida paciência daqueles que estão ao redor de quem está lidando com o luto. Porque sim, ele pode levar alguns dias. E não apenas isso no sentido passivo. Note que o texto diz do tempo que Jacó sofre a sua dor, e é necessária a paciência quem está ao redor, sim, no sentido passivo, mas também no sentido ativo, é necessário, irmãos, nós nos movimentarmos em consolo. Todas as vezes que a Escritura descreve com maior detalhe a maneira como alguém lidava com o luto, sempre vem a aprovação
daqueles que procuram consolar aquela pessoa. Tem de ser a nossa prática, irmãos, se esforçar para consolar. Então vem aqui o sentido ativo daqueles que estão ao redor de quem passa pelo luto. E aqui então vem alguns problemas, irmãos. Primeiro, a negligência e a não compreensão do consolo, ou do luto propriamente dito. Como é comum ouvir às vezes de algumas pessoas que passam pelo sofrimento do luto, ouvirem de alguns que não têm a menor compaixão daquela dor e falar assim, deixa de besteira, já morreu, já foi, acabou. Ou então, está na hora de superar, isso não vai trazer tal pessoa de volta, quando a pessoa ainda está nos primeiros dias do seu luto. Ou então, isso é panquim, todo mundo tem que passar por isso. O primeiro erro está na negligência, na má compreensão do que é isso. Mas tem um segundo erro também, irmãos, que é o consolo da forma errada, por princípios consoladores e razões erradas, especialmente quando partem de pessoas que não creem na vida eterna, quando querem aconselhar a partir de teorias que não entendem a alma humana nem o destino da alma humana, como acontece com muitos psicólogos na psicologia moderna, ou amigos ímpios, que focam-se apenas no aqui e agora. Há aqueles conselhos genéricos de tal pessoa está em um lugar melhor, quando aquela pessoa nem cria no Senhor. Isso não traz consolo verdadeiro. Ou ainda, tudo o que ele fez de bom continua vivo em você e nos outros. Ou então, tão somente foque nos momentos bons. Ou então, ressignifique esta perda na sua vida. Estes conselhos, irmãos, eles parecem sensíveis e em alguns casos até falam de conselhos que a Bíblia destaca como úteis, que realmente tem que conduzir o nosso coração em louvor a Deus, como, por exemplo, a gratidão por ter tido aquela pessoa na nossa vida. Porém, irmãos, eles vêm de princípios e razões erradas, autônomos daquele que é chamado de o Consolador. Nenhum consolo verdadeiro vem se não for oriundo da palavra daquele chamado de o Consolador. O que inspirou esta palavra e fez dela fonte de consolo é o que aplica o consolo, irmãos. Não se deve esperar consolo verdadeiro sem a obra do Espírito vinculada à sua palavra. Então, nós aprendemos aqui, meu querido, que estando você próximo a alguém que sofre, seja paciente com quem sofre. Dentro daquilo que é lícito, seja paciente, pois a Escritura descreve que um sofrimento desse pode durar alguns dias. Agora, sendo você aquele que sofre, busque conselhos e consolo em princípios apropriados que realmente vão ter eficácia na sua alma. Não vá atrás de conselhos pueris. Não vá atrás de conselhos de pessoas que não têm a menor compreensão do que é a morte, que não têm a menor esperança daquele que venceu a morte. Não vá. Mas se volte para a Escritura Sagrada, que nos traz a esperança da vida eterna. Aqui então há uma terceira questão, irmãos. O texto diz: e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou-se, porém, ser consolado. E disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. É aqui, irmãos, é nesse momento do texto, então, que nós encontramos aquilo que tornou Jacó um não exemplo de como lidar com o luto. Até que é apenas a descrição do fato óbvio quando alguém passa por uma perda. Como alguém passa pela experiência da morte de quem você ama. Mas então, a partir de agora, o texto, irmãos, passa a nos alertar em contraste com tudo que a Escritura diz sobre qual é o caminho que nós não devemos seguir. Jacó, irmãos, ele não simplesmente viveu o luto, a tristeza que é própria da alma de quem perde alguém.
que nós devemos nos compadecer, devemos colocar o nosso coração junto. Não. Jacó, irmãos, ele abraçou o luto. Ele fez da tristeza a sua principal moradora na sua alma. Não, eu não vou abrir mão dela. Eu não vou abrir mão dela. Ele fez da tristeza a definidora da sua existência. E aquela que solapou e acinzentou todo o propósito da sua vida. Ao ponto de dizer, não vale a pena ter mais nenhuma alegria. Não vale a pena fazer mais nada. Eu vou descer à sepultura chorando. O que é isso, irmãos? Se não abraçar a tristeza. O texto claramente diz que ele recusou ser consolado. Então, aqui de duas formas o texto diz o que ele faz. Ele recusa o consolo e ele abraça a tristeza. Isto é, ele não simplesmente estava lidando com o luto. Ele sucumbiu à tristeza. Ele sucumbiu à tristeza. E nisso aqui, meus irmãos, Jacó pecou. Consciente e intencionalmente cedeu e se entregou à tristeza. Vem comigo, por favor, para 1 Coríntios. E é justamente um critério, irmãos. Sem o critério da palavra, irmãos, toda lida com a tristeza e com o luto, ela passa a ser muito simplista, de um lado ou de outro. Um sensibilismo indevido, por um lado, ou uma lida indevida, por outro. 1 Coríntios 8, por favor. Desculpa, irmãos, é 2 Coríntios. Por favor, 2 Coríntios. Por favor. Capítulo. Eu acho que eu errei aqui a referência. Desculpa, irmãos, eu errei a referência em 2 Coríntios, mas o texto, ele diz da seguinte forma. Paulo, ele tendo escrito aos Coríntios a primeira epístola e repreendendo-lhe o pecado que eles gravemente haviam cometido, ele recebe depois a notícia de que esses irmãos, eles haviam se entristecido profundamente. E então, ele diz que foi tentado a ficar triste por saber que eles ficaram entristecidos. Mas depois ele diz, não, eu não vou ficar triste, porque o que foi produzido em vocês foi a tristeza segundo Deus, ele diz. A tristeza segundo o mundo, ela produz morte. A tristeza segundo Deus produz arrependimento e vida. Então, irmãos, a Escritura Sagrada claramente ela nos distingue que há duas formas de tristeza. Ao invés de nós tratarmos como os humanistas tratam, colocando a tristeza como uma coisa só, a Escritura claramente diz há dois tipos de tristeza. Uma que pode ser chamada tristeza segundo Deus, a tristeza piedosa, a tristeza que é aprovada por Deus, e uma outra, a tristeza impiedosa, a tristeza segundo o mundo. Como é que você distingue uma da outra? Note que se você tem e sustenta a tristeza segundo Deus, você não peca com ela. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, o texto em Mateus 27 diz, ele se entristeceu profundamente em sua alma. E sem dúvida a sua tristeza foi a segundo Deus.
mas a outra tristeza, com ela você peca. E como é que você sabe qual tipo de tristeza você tem? Você sabe pelos frutos. A tristeza, segundo Deus, ela produz vida. Ela produz mudança. Ela leva à transformação. Ela faz você passar por um processo em que você se quebranta e depois sai fortalecido no Senhor. A tristeza, segundo o mundo, o fruto dela é morte. O fruto dela é morte. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, irmãos. Agora, folgo, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano de coisa alguma, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para morte. Por que Jacó peca aqui, irmãos? Porque a sua tristeza, querido, ela é segundo o mundo. Ela conduz à morte. Ele está a ponto de dizer, eu vou descer à sepultura. Chorando. Ele traz a morte do propósito da sua existência. A vida não faz mais sentido. Eu vou chorar até chegar no meu filho. Eu tenho um desespero da vida. Ela não presta. Ela perdeu o seu sentido. Você já ouviu isso? Quando se perde alguém? Calvino, ele comentando esse texto, ele diz, com respeito a Jacó, admira-se que depois de ter tentado de muitas maneiras e sempre ter saído vitorioso, agora se deixa afundar na tristeza. Onde estava aquela invencível força pela qual prevalecera, inclusive contra o anjo? Conte, onde estão as lições de paciência com as quais Deus o havia exercitado, a fim de que jamais viesse a fracassar? Onde estava? E aqui, irmãos, nós já aprendemos uma primeira coisa sobre a maneira de lidarmos com o luto ou com as provações. Calvino continua. Essa disposição de prantear nos ensina que ninguém é dotado com tais virtudes heróicas a ponto de ficar livre daquela fragilidade da carne que algumas vezes se revela mesmo nas pequenas coisas. Ou seja, meu querido, uma vitória em uma provação anterior não garantirá vitória em uma provação seguinte. Jacó, irmãos, até então, provação após provação, ele vinha sendo vitorioso. Provação após provação. Era o engano do seu sogro, o Senhor fez prosperar. Foi o medo de Esaú, o Senhor fez prosperar. Na luta com o anjo, o Senhor fez prosperar. Na lida com a cidade de Siquém, o Senhor fez prosperar. No luto da perda do seu filho, ele sucumbe. Não era espada, não era um anjo, não foi um homem irado, cheio de ódio, nem mesmo cananeus que poderiam se voltar contra ele em vingança. Foi a tristeza que o derrubou. A tristeza. Nós aprendemos com isso, irmãos, que nós devemos nos preparar. Nós devemos nos preparar porque as provações, irmãos, são comuns à nossa peregrinação nessa terra. Nós devemos nos preparar. Precisamos depender de ter uma visão adequada de nós mesmos. Depender de Deus e ter uma visão adequada de nós mesmos. Precisamos fortalecer o nosso coração para grandes provações, mas também para as pequenas. Para quando o exército levantar contra nós, ou para quando um inimigo sorrateiro e sutil, mas poderoso, chamado tristeza,
se abater sobre a nossa alma. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Uma vitória na aprovação anterior não nos garante uma vitória na aprovação seguinte. Mas aprendemos aqui também, irmãos, que mesmo na mais profunda tristeza, queridos, mesmo na mais profunda tristeza, nós não podemos resistir ao Espírito e rejeitar as suas consolações. Meu irmão e minha irmã, qualquer tristeza que venha sobre mim e sobre você, e eu sei quão difícil é falar e ouvir isto, mas este é um fato do Evangelho. Qualquer tristeza que possa vir sobre mim e você não é inconsolável, mas ela é mais do que consolável pelo Espírito Santo. Ele é revelado como o Consolador. Ele vai falhar na sua obra pela qual ele se identifica em seu nome. Cristo foi o ser humano sobre a terra que passou pela maior tristeza que um ser humano já testemunhou e sentiu. E ele encontrou consolo. A minha e a sua tristeza, ou a tristeza de toda a humanidade junta, não supera a tristeza de Cristo no Getsêmani, ao ponto de suar sangue, porque estava prestes a beber o cálice da ira de Deus, e ele encontrou consolo. Não encontraremos nós? Recusaremos-nos a ser consolados pelo Espírito, dizendo que a nossa tristeza é mais poderosa e mais forte do que o Espírito Santo? Que ela é maior do que a tristeza que o próprio Cristo passou no Getsêmani quando estava prestes a beber o cálice da ira de Deus? Você perdeu algum ente, isso dói. Mas não abra sua boca para dizer que a sua tristeza é maior do que o teu Cristo. Antes, saiba que Ele sabe o que é tristeza, para que você possa correr para Ele. Você perdeu, sendo você uma criatura, uma outra criatura que você ama. O Filho eterno, amado do Pai, teve de ouvir da cruz daquele que Ele ama eternamente. Teve que ter o seu rosto voltado e ele teve de gritar na cruz: por que me desamparaste? É uma tristeza, meu querido, sem tamanho. Eu digo isso não meramente para diminuir ou sermos insensíveis com a nossa própria tristeza, mas para colocá-la diante daquele que sabe o que é ser triste e se entristecer. E nós pararmos de lidar com a nossa tristeza como se ela fosse mais poderosa que o Espírito Santo. Como se ela fosse mais poderosa que aquele cuja obra é ser consolador. Mas uma vez que Calvino disse, o principal alívio da dor é a consolação da vida futura, a qual a quem quer que se aplique não precisa temer que seja absolvido por excesso de tristeza. Eu disse aos irmãos no início, a nossa esperança em Cristo não nega a tristeza, mas nos ensina a lidar com ela. Não diminui a dor no sentido da existência dela, mas nos faz tratar com ela sem sermos dominados por ela. Porque há uma esperança, é por isso que Paulo falou, lá em 1 Tessalonicenses 4, não lidem com a morte daquele que vocês amam como se vocês não tivessem esperança. Vocês têm esperança. Vocês não são como aqueles que não têm esperança, vocês têm. Vocês sabem o que é a morte, vocês sabem quem venceu a morte. Vocês sabem da promessa que há no último dia de toda a humanidade ressuscitar. A questão não é você perder alguém da vida para a morte. A questão é se essa pessoa que você ama já tem o Evangelho. Esse deveria ser o seu maior e meu maior medo. Nós temos esperança. Faz sentido os ímpios sucumbirem à tristeza. Mas ao povo de Deus não. Faz sentido sentir a dor, mas não sucumbir. Nós devemos, irmãos, ser preparados para isso. Individualmente, na nossa igreja, muitos irmãos perderam familiares
queridos, de um círculo mais ou menos próximo, isso traz a dor. Mas nós ainda não experimentamos isso no ambiente da nossa igreja. Nós ainda temos uns com os outros aqui. Mas você já parou para pensar que se o nosso Senhor não voltar, em algum ano, nós experimentaremos isso? Algum ano, algum de nós, ou muitos de nós no mesmo ano, seguirão o caminho de se encontrar com o Senhor. Sabe qual é o nosso consolo? A esperança da vida eterna. O nosso Senhor. Ele venceu a morte. Entristeçamos-nos, irmãos. Choremos quando um de nós partir e desfrutar de um privilégio antes dos outros que ficarem. Mas jamais sucumbamos à tristeza. Jamais. Porque nós não somos como aqueles que não têm esperança. A tristeza pode turvar a fé. Exércitos não turvaram a fé dos homens santos descritos na palavra de Deus. Mas a tristeza sim. Você consegue perceber como ela é perigosa se ela não for tratada da forma correta? Abraão permitiu que o medo turvasse a sua fé. Agora o seu neto Jacó não foi tentado como Abraão foi pelo medo, mas ele permitiu que a tristeza turvasse a sua fé. A determinação dele pela tristeza e a recusa de se encontrar e de encontrar consolo e de ser consolado manifesta-se como um desprezo prático da esperança do Evangelho. Se nós nos recusarmos, irmãos, a sermos consolados, preparemos a nossa alma para este dia. Se nós nos recusarmos sermos consolados pelo Espírito. Esse é um desprezo prático da esperança do Evangelho. É um desprezo também pela providência de Deus e pelo propósito da existência. Porque Jacó diz como é o ímpeto de muitos quando perdem alguém que ama. A vida não faz mais sentido. Eu vou descer a cova chorando, meu filho. Perdeu o brilho da existência. Isso é ignorar que a providência de Deus pode nos trazer alegrias depois da mais tenebrosa noite da tristeza do luto. O Senhor pode fazer brilhar no nosso horizonte alegrias nessa peregrinação. Ao me fechar com a tristeza e com o luto, eu simplesmente desprezo a providência do Senhor, mas também desprezo a minha existência, o fim último da minha existência. Porque eu passo a tratar o amor à criatura como o fim último da minha existência. Eu não posso jamais me abraçar à tristeza de forma pecaminosa, dizendo que a vida perdeu o seu sabor, quando a Escritura diz que o seu fim principal é a glória de Deus, a satisfação nele, é a alegria nele. Que o fruto do Espírito é a alegria. Thomas Watson disse: aqueles crentes que se abraçam à tristeza, qualquer que seja a sua fonte, eles estão dando um péssimo testemunho do seu noivo. O que pensariam de um marido cuja esposa só anda cabisbaixa, chorando e sofrendo? O que você pensaria de um marido cuja esposa anda assim? O que os homens vão pensar de Cristo? Se a igreja, os crentes, abraçam a tristeza como se não houvesse esperança, como Jacó fez aqui. A nossa existência não é amar a criatura, irmãos. O nosso fim último é amar a Deus e glorificá-lo no amor à criatura. Mas se Ele nos tira alguma criatura, ou nos tira a própria caminhada nesta era, o nosso propósito continua. Se algum dia você passar, ou você já passa por essa tristeza, não repreenda os que lhe encorajam a lutar com a tristeza como se insensíveis fossem.
Porque é um outro pecado aqui, na recusa de Jacó ser consolado. Qualquer tentativa de encorajar a lutar contra a tristeza já é tratada como insensibilidade. Jamais vejamos assim, irmãos. Ela é perniciosa, ela é sorrateira. Assim os casos a serem reprovados e tentativas ilegítimas de consolo. Mas não recuse-se ser consolado. Prepare a sua alma para esse dia. Terceiro, agora consideremos, irmãos, os filhos de Jacó, que dissimuladamente procuram consolar o seu pai. E essa aqui, irmãos, é a cereja podre do bolo de pecado deles, irmãos. Como que eles poderiam tentar consolar o seu pai? Eles que sabiam de tudo. Chega, irmãos, você lê a narrativa e você vê a dissimulação dos irmãos de José, os filhos de Jacó. Eles sabiam que José estava vivo. Eles viram o seu pai sucumbindo à tristeza. Mais do que os filhos de Noé viram seu pai sucumbindo ao vinho. Eles viram seu pai sucumbindo à tristeza. E eles tentam consolá-lo, sabendo eles de toda a verdade. José estava vivo. Com que cara eles fizeram isso? Eles eram consoladores hipócritas, sendo eles os culpados daquela dor. Se quisessem realmente consolá-lo, eles teriam contado a verdade. Pai, José está vivo e no Egito. Nos perdoe. Nós o vendemos para lá por causa do nosso ódio. Mas não. Você consegue perceber a que ponto o pecado endurece o coração de uma pessoa? Você consegue perceber diante dos seus olhos a que ponto um pecado torna o coração de um homem insensível? Não bastava a insensibilidade com os gritos de José. Não bastava a insensibilidade de planejar o assassinato de um irmão, de vê-lo levado como escravo para o Egito. Eles ainda dissimuladamente se colocam como falsos consoladores do seu pai. Se você achava que conhecia alguém insensível, agora olhe para os irmãos de José e você vai ver o que é insensibilidade. Somos ensinados aqui, irmãos, contra a dissimulação. É difícil, irmãos, ter essa aplicação direta em alguma situação como esta. É difícil, talvez, você viver algo parecido. Você tem um irmão que você odeia, que você quer matar, ou então você vende como escravo para um outro canto e você vai mentir para o seu pai. É bem difícil. Mas, meu querido, o alerta contra a dissimulação é real. Não sejamos dissimulados. O oposto da dissimulação é a sinceridade. Quando você é sincero com quem está ao seu redor, sobre o seu intento, as suas motivações, os seus sentimentos, o seu amor, a dissimulação, ela sempre produzirá mais pecados. Jacó perdeu, irmãos, seu filho José, o filho que ele amava. Ele perdeu um entre 12. Agora, nós temos um pai que não tinha 12 filhos, que tinha um único filho, que não amava como o amor de uma criatura para com uma outra criatura, mas um amor divinamente eterno para um ser divinamente eterno. E ele deu o seu filho. Ele o enviou por amor àqueles que estavam longe. E esse filho veio. E esse filho foi odiado por aqueles que ele se fez seus irmãos, por ter assumido a sua natureza. E o ódio foi tão grande que eles também planejaram a morte dele. E eles concretizaram a morte desse filho, que esse pai amou desde toda a eternidade. O sofrimento de Jacó nos choca, irmãos,
Ele nos ensina muitas coisas sobre como nós, seres humanos, devemos lidar com o sofrimento. Mas, irmãos, olhem o amor do Pai que entregou o seu Filho por amor e que esmagou o seu Filho, não para meramente perder um filho, mas para, perdendo, reavê-lo, trazendo muitos filhos, outros filhos com ele. Olhe para esse Pai. Olhe para esse Pai. Maravilhe-se com esse amor. Um amor que produz vida. Um amor que produz glória. Amém. Oremos. Senhor Deus, nós reconhecemos, Senhor, que não estamos preparados para perder aquelas criaturas que o Senhor pôs em nossa vida e que a nossa alma se apega, Senhor. Qual pai está preparado para perder o seu filho, Senhor? Qual marido está preparado para perder a sua esposa? Ou a esposa ao seu marido? Ou um irmão a outro irmão? Um pai ao filho? O filho ao pai? O povo de Deus que peregrina junto? Perder aquele que com ele peregrina? Nós não estamos preparados, Senhor, e reconhecemos a nossa fraqueza. Em especial aqueles que já lutam com luto, Senhor. Senhor, diante de Ti nós nos colocamos, gratos porque o Senhor nos ensinou os caminhos da vida, para aqueles que já lidam com o luto e a tristeza da morte. Mas para aqueles que ainda, Senhor, não a experimentaram, que o Senhor chegue com consolo aos corações enlutados, Senhor, o consolo que vem só de Ti. Consolo que nenhum homem, em nenhum esforço próprio, Senhor, pode trazer à alma de um outro homem angustiado pela dor da perda. Consola, Senhor, o coração daqueles que ouvem essa exposição. Consola o coração do Teu povo, Senhor. Mas também nos prepara, Senhor. Aqueles que ainda não experimentaram essa dor, ou essa dor em um grau maior, que nós possamos, Senhor, glorificar o Teu nome nela e lidarmos piedosamente, Senhor, com o luto. Faze o Teu nome glorificado no Teu povo, Senhor, quer na vida, quer na morte, quer nas bênçãos, recebendo ao nosso lado pessoas para nós amarmos, quer, Senhor, quando essas pessoas que amamos forem para longe de nós pela morte, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.